precisamos continuar em oração por todo esse cenário que o mundo atual enfrenta. É papel da igreja estar em oração a respeito disso. Mas não vou ficar só nas minhas palavras, nós vamos para a palavra do Senhor. Você vai abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 9. A partir do versículo 14, nós vamos meditar na palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração, você crê nisso? Deus tem, irmãos, Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. E hoje, enquanto recebia de Deus essa palavra, finalizava, meu coração se encheu de expectativa como nunca antes, como se essa palavra fosse só para mim. E eu não tive outra atitude a não ser me dobrar ali no meu quarto, orar ao Senhor e agradecer por essa palavra, de uma maneira tão poderosa que Deus falou ao meu coração, e eu creio que Deus deseja falar ao seu coração também. Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29, você que achou, diga amém. Você que está procurando aí, diga: espere um pouco, pastor. Todo mundo achou. Isso que é crente hábil, né? Ágil na Bíblia, louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. E quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, leia comigo esse pedaço, tudo, mais uma vez, tudo. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Diga comigo: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, sai deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Curve a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Pai, fala com a gente. Estremece o nosso coração pela tua palavra, que já é lida nessa noite.
E pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, traga, Senhor, a revelação propícia a cada coração daquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós. Nós carecemos e precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, bradar neste lugar, falar com cada pessoa, Deus, que cause movimento na nossa vida e não apenas aos nossos ouvidos, mas que quando sairmos do ajuntamento solene, nós possamos realmente, pela graça e pela ação do Teu Espírito Santo, colocar em prática tudo aquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Nós oramos assim, confiados no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, só um minutinho, vou responder uma mensagem aqui. Esqueci, estou no culto. A gente se distrai com facilidade. Às vezes a gente se distrai por causa de uma mensagem. A gente se distrai por causa de uma ligação. A gente se distrai quando um programa de televisão, uma série eletrizante em alguma plataforma de streaming chama a nossa atenção, ou uma cena corriqueira qualquer que cativa os nossos olhos de forma despretensiosa e a gente fica assim, distraído, com a cabeça completamente nas nuvens. Ficamos com a cabeça nas nuvens por inúmeros motivos. Na infância, a gente ficava com a cabeça nas nuvens, porque às vezes o desenho animado era mais atrativo do que a voz da mãe. Quem era da época da Caverna do Dragão? A gente ficava lá vendo aquele negócio que não tinha fim. Quem era da época do Jaspion? Ultraman. Vou envelhecer um pouco mais. E a gente ficava lá na infância preso, com a cabeça nas nuvens, porque naquela época a babá eletrônica era a televisão, cativava a nossa atenção e ficávamos com a cabeça nas nuvens. Mas e na adolescência? Bom, na adolescência a cabeça fica nas nuvens quando a paixão começa a dar os primeiros sinais. A primeira paquera na escola, lá no ginásio. Hoje não é ginásio mais que fala, como é que fala? Como é que chama? Médio. O médio, o ensino médio. Mas vamos lá no ginásio, quando surgia a primeira paquera. E então o adolescente ficava meio que sonhando sempre com a cabeça nas nuvens. Já na fase adulta, a cabeça fica nas nuvens por causa da faculdade, o trabalho, as contas, os compromissos que acabam de alguma forma nos roubando a atenção e nos levando do cume do êxtase à profundeza da decepção. Em meio a tantas preocupações, eu quero perguntar para você nessa noite, o que tem cativado os seus pensamentos? Em meio a um tempo de tantas incertezas, aonde está colocado o seu coração? Aonde você levou como cativo ou prisioneiro o seu coração? Sua cabeça está nas nuvens. Muitas pessoas hoje estão com a cabeça nas nuvens, talvez pelo estúpido negacionismo que assedia muitas pessoas. Mas o contrário também é verdade. Existem muitas pessoas com a cabeça nas nuvens pelo incoerente ativismo hipócrita, que grita, que fala mais alto para o coração de muitos. O texto que nos é apresentado nessa noite não é daqueles textos que tenta nos levar a viver nas alturas da alienação e do descaso, mas ele visa nos resgatar a consciência e o poder do alto que invade a vida e transforma não apenas vidas, mas também transforma situações. A partir do versículo 2 do capítulo que nós lemos,
nós temos uma das cenas mais pirotécnicas, e eu uso essa palavra para dizer porque foi um aglomerado de fumaça, luzes, uma coisa meio que nós podemos falar para um termo de comparação meio hollywoodiana. Uma das cenas mais impressionantes dos 4 evangelhos. Isso porque Pedro, Tiago e João são levados por Jesus a um alto monte, a um lugar alto, a um cume de um monte, e lá acontece aquilo que nós conhecemos hoje como a transfiguração de Cristo. Assunto de escola dominical. Quando Cristo foi transfigurado, o texto diz que o brilho emanado das vestes do nosso Senhor era algo tão intenso que sequer algum alvejante, nem um alvejante mais poderoso, poderia deixar aquelas vestes tão brancas. Mas não apenas isso, o rosto de Cristo brilhava tanto que a única coisa que o evangelista Mateus menciona lá no capítulo 17 do seu evangelho, ele menciona que ele usa para comparar, como um parâmetro de referência, é que o rosto de Jesus brilhava mais do que o próprio sol. Consegue imaginar isso? Você olhar para o rosto de alguém e o rosto dessa pessoa brilhar tanto, essa glória é tão intensa que você não consegue manter os seus olhos no rosto dessa pessoa. Um pequeno reflexo já causa um desconforto nos nossos olhos. Imagine um brilho mais intenso do que o próprio sol. Agora, irmãos, não bastasse aqueles discípulos viverem aquele momento de glória, aquele momento de, vamos chamar de êxtase. 2 figuras importantes, 2 referenciais para a cultura judaica aparecem: Moisés e Elias. Está lá no texto. E o texto fala que quando Moisés e Elias aparecem, eles começam a conversar com Jesus, e uma glória toma conta daquele lugar. Jesus então está reluzente, e enquanto Cristo conversava com Moisés e Elias, Pedro interrompe. Pedro interrompe a conversa. Sabe por quê? Porque quando tem gente que anda distraído, com a cabeça nas nuvens, essas pessoas têm o péssimo hábito de agir de forma inconveniente. É o tipo que chega atrasado e quer sentar na janela. Conhece alguém assim? Não tem o que falar e acaba falando algumas coisas fora de ordem. E olha que Pedro estava dentro desse parâmetro, porque o texto diz o seguinte, que Pedro olha para Jesus, porque Pedro estava atordoado, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Pedro fala: Senhor, mestre, é bom nós estarmos aqui. Talvez Pedro poderia cantar aquele hino, né? Bom estarmos aqui. Aí Pedro então conclui: olha, vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra tenda para Moisés e outra tenda para Elias. Interessante que as palavras de Pedro nos faz uma denúncia. Que denúncia? Denuncia uma espiritualidade de alienação. Uma espiritualidade completamente desconexa daquilo que o reino de Deus tem como proposta para a vida. Irmãos, o que significa essa espiritualidade de alienação? É quando o céu nos envolve o nosso entorno, mas não entra no nosso coração. É quando a presença de Deus é intensa à nossa volta, mas nós estamos tão alienados à presença de Deus, que essa presença não invade a nossa vida. E o mais assustador é que nós vivemos um tempo onde as pessoas querem usufruir da presença de Deus, mas não deixam ou não querem que essa presença tome conta do seu coração. E isso vai gerando uma espiritualidade de alienação. A palavra de Deus se torna superficial. Às vezes a presença de Deus se torna apenas mais um êxtase. E não se assuste, eu vou usar até uma palavra um pouco forte. É como se a presença de Deus para alguns fosse uma droga, um negócio de momento que passa. Ei, Deus não te chamou para provar algo superficial, mas Ele te chamou para mergulhar no profundo da sua glória. Deus te chama para isso.
É interessante que essa espiritualidade é alienação. Ela é frágil, ela é fraca e ela dura muito pouco. Porque bastou aqueles discípulos descerem do monte e a realidade da terra fez eles dissipar totalmente a visão do alto. Bastou eles descerem do monte e eles se depararem com as adversidades, com os problemas, que eles se esqueceram de tudo que eles tinham visto. Já passou por essa experiência? Às vezes você está num momento de oração. Sabe aquele momento de oração que você não sabe se o céu desceu ou se a terra subiu, mas a presença de Deus foi tão intensa lá no seu quarto? Você sai assim, cheio da glória de Deus. Você, marido, sai canela de fogo. Aí quando você sai da porta do quarto, a mulher fala, vai lavar a louça. Aí o cara já começa a praguejar. Perdeu a visão do alto. Ou se a esposa, e ali ela sai cheia de Deus, né? Ela teve uma visitação, saiu da porta do quarto, o marido fala alguma coisa, o marido desgraçado, o homem não sei o que, e reclama, o que é isso? É uma espiritualidade de alienação. Porque quando a presença de Deus é real e nós temos uma conexão com o reino, aconteça o que acontecer, esteja você aonde estiver, a glória de Deus continua contigo, continua, permanece. Mas não foi assim com aqueles discípulos. Bastou eles caminharem alguns passos em direção daquilo que é adverso, e o céu então deixou de ser o primeiro, ou por que não dizer o único recurso na vida deles. Quando não se tem verdadeiramente a cabeça nas nuvens, e no primeiro momento, quando eu falo de ter cabeça nas nuvens, eu estou falando no primeiro sentido, no sentido da distração. Mas essa noite eu não quero dar ênfase àquele que vive com a cabeça nas nuvens distraído, mas eu quero falar daquele que tem a cabeça nas nuvens porque o céu toma conta da vida dele. E nessa noite, a mensagem do Senhor para o meu e para o seu coração é: seja alguém que tenha a cabeça nas nuvens, mas não apenas a cabeça, mas que a sua vida esteja envolvida pela presença de Deus em todos os momentos. Quando se tem verdadeiramente a cabeça nas nuvens, quando se tem o céu no seu coração, nós estamos prontos de fato para enfrentar e vencer o maligno do vale, porque essa é a realidade. Jesus desce com aqueles 3 discípulos, e quando eles descem, eles dão de cara, irmãos, com a afronta de Satanás. O diabo tinha tomado uma criança, tinha tomado um adolescente, e eles estavam naquele momento, eles precisaram lidar com essa situação, com esse cenário. E é nesse sentido de que a palavra de Deus vem ao nosso coração nessa noite. Não é sobre você possuir o céu, mas é sobre o céu inundar e possuir a sua vida. Tem gente que quer viver as maravilhas do céu, mas não quer que o céu mude a sua história. Ei, você está enganando a si mesmo. Você quer viver os deleites celestiais, mas não quer ter a vida mudada pelo parâmetro do céu, não quer ter a vida mudada pela palavra de Deus. Está perdendo tempo, meu irmão. Não é sobre você estar no céu, mas é sobre o céu estar em você. Eu me antecipo aqui as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, quando Paulo diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Está entendendo? Outra pergunta, eu sempre prego fazendo muitas perguntas, já percebeu isso, né? O que tem ocupado o seu pensamento? Quais são as influências na sua cabeça? Quais são as influências no seu coração? Quem tem determinado a maneira como você está caminhando, andando com Cristo? Quem tem determinado a sua vida? A visão do alto traz resultados para a nossa vida no vale, porque, irmão, se engana aquele que é discípulo de Jesus e ele pensa que ele só vive no monte,
só vive no monte. Não, monte é cereja de bolo. A vida de crente, ela caminha, ela acontece mais no vale. Ela acontece mais no vale. O próprio Tiago fala que nós temos o ânimo dobro. O que é isso? Altos e baixos. Ei, espiritualidade de monte é cereja no bolo. Jesus chamou você para caminhar no vale, para andar no deserto, para sofrer um pouco mais. Jesus falou que a gente teria aflição, mas ele disse o quê? Tem bom ânimo, eu venci. E em João fala o seguinte, 1 João: e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Mas a vitória acontece no vale. É lá no vale. É quando você tem que estar cara a cara com Satanás. É quando você tem que estar cara a cara com a tentação. É quando você olha na cara do diabo e fala: sai daqui, bicho feio, sai daqui. Algumas semanas atrás, falei para a Gisele, uma madrugada, faz umas 2 semanas, bem. Madrugada, irmão, eu estava dormindo. Se você acredita, amém. Se não acredita, problema seu. Estava dormindo. E eu acordei com alguém que saltou por cima da minha cama e tentou me derrubar. E quando eu olhei já no chão, eu vi nitidamente o rosto daquele ser intragável. E naquele momento, irmãos, eu confesso que meu corpo estremeceu, mas uma autoridade do alto veio sobre a minha vida. Eu falei: sai daqui no nome de Jesus. E ele saiu. Porque caminhar com Cristo diz respeito a nós andarmos e termos experiências no vale. Mas antes mesmo de nós lutarmos e vencermos no vale, nós precisamos prestar atenção nos lugares aonde Deus nos coloca. Sua cabeça nas nuvens tem influenciado as suas nações, elas influenciam. A maneira aonde está a sua cabeça, a maneira como você tem pensado, a forma como você tem agido, influencia diretamente as suas ações e as suas palavras aqui na terra. Por isso, nesse texto eu quero ponderar com você 3 realidades. É a primeira realidade que eu quero ponderar com você. É que nós estamos diante de um mundo agonizante. Estamos diante de um mundo agonizante. A descida do monte não foi algo desejável para aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Num primeiro momento, aqueles discípulos, eles queriam continuar. Eles queriam a continuidade do deleite espiritual. Irmão, vamos ser sinceros, você está com Jesus, Moisés e Elias, aquele negócio maravilhoso, você vai querer descer de um lugar desse? Mas de jeito nenhum. Vai querer ou não vai? Não, você vai querer ficar lá. Ficar lá, se sentindo o arrebatado, que seja. Essa era a primeira causa. E um segundo momento, aqueles discípulos não queriam também lidar com os dissabores terrenos. De novo, não fomos chamados para viver no monte o tempo todo. O vale faz parte da nossa vida. E uma vez que eles não queriam enfrentar os dissabores terrenos, era uma situação inevitável. Inevitável. O texto diz que numerosa multidão estava enfervescida em uma discussão não tão agradável aos discípulos de Jesus. Está lá do versículo 14 ao versículo 19. E não tão agradável por quê? Porque havia um desagrado. Porque aquela discussão falava sobre o fracasso dos discípulos. Um pai levou um filho possesso até os discípulos, os 9 discípulos que ficaram, para que aqueles 9 discípulos expulsassem, libertassem aquele menino da possessão maligna, e eles fracassaram. E então começou o murmurinho, porque, irmão, gente para te ajudar e pôr para cima não tem, mas para pôr para baixo, ó, tem de monte. É ou não é verdade? É ou não é verdade, gente? É. Faz um milagre aí, coloca a mão na cabeça de alguém, ora, a pessoa é curada. Vai aparecer gente até com o olho só pendurado sobre a bochecha, para te elogiar. Mas ora, e algo não aconteça, vai aparecer um monte de gente para criticar você. Um monte. E a discussão estava em torno disso. Falavam a respeito do fracasso dos discípulos diante daquele desafio na missão.
Isso porque o pai, que há muito tempo, esse pai sofria com seu filho, possesso por um espírito maligno. E ele foi então até os discípulos, esperando que aqueles discípulos libertassem o menino daquele mal. E o resultado? O resultado foi vergonha. Muita vergonha. Não foi pouca não, foi muita vergonha. Porque o texto fala de uma grande multidão falando. De uma grande multidão. E uma das coisas que nós precisamos já levar em consideração é que os discípulos fracassaram porque faltava plenitude do céu na vida deles. O evangelista Mateus, ao tratar deste tema, ele descreve aquele pai como se ele estivesse num profundo sofrimento. Está lá no capítulo 17 de Mateus, versículo 15 e 16. As palavras daquele pai são palavras que estão clamando, implorando que Jesus fizesse algo. Agora, irmãos, não bastasse a dor do pai. Quem é pai e mãe aqui pode entender um pouco da dor desse pai. Pode entender um pouco. Porque, irmão, uma coisa é seu filho estar com febre, você dá um antitérmico para ele, legal. Outra coisa é ele estar com uma enfermidade incurável. O sentimento de impotência é gigantesco. Eu já contei aqui uma vez para a igreja, quando o meu filho mais velho, João Pedro, ainda bebê, no bebê conforto atrás do carro, e ele veio convulsionando de Mojimirim até o Hospital São Francisco, e eu sozinho dirigindo. Irmãos, a sensação de impotência é um negócio que não tem como explicar. Não tem como explicar. Aquele pai então investe toda a sua força e confiança, ele vai até Jesus. Ele coloca a sua dor, isso, e somatizado a dor daquele pai, vem o sentimento de fracasso dos discípulos. Olha que composição química perigosa. Dor e fracasso juntos. Consegue imaginar? Já sentiu isso? Mas vamos acrescentar mais um elemento nessa bomba. Dor, fracasso e murmuração da multidão. Olha só, que perigo. Vamos acrescentar ainda mais um elemento químico para essa bomba atômica. Dor do pai, o fracasso dos discípulos, a murmuração da multidão, dos críticos. E aí ainda tem gente que vem argumentar, levantar teorias para justificar aquilo que humanamente é injustificável. Já se deparou com gente assim, ou você já agiu assim? Tenta justificar aquilo que a gente pode procurar em livros de ciência para revirar o mundo. Você não vai encontrar uma resposta plausível, mas sempre tem um especialista atormentando sua orelha. Que não é usado por Deus não, ele vem para atormentar mesmo a vida da pessoa. E aí quando nós somamos tudo isso, nós fazemos uma tomografia social e o diagnóstico é agonia. Agonia. Sim, irmãos, nós estamos diante, assim como Jesus naquele momento, nós estamos diante de um mundo que agoniza. É triste, irmãos, ver e saber que a igreja do nosso tempo tem sido envolvida por uma espiritualidade de alienação. Uma igreja que não consegue verdadeiramente sentir a dor dos que sofrem. E quando eu falo verdadeiramente, porque tem muita gente que está vivendo de hipocrisia. O outro está sofrendo, mas está odiando o irmão que está sentado do lado. Isso é hipocrisia. Do que adianta você estender a mão para quem está lá fora, se você não consegue amar quem está aqui dentro? Do que adianta você repartir o pão com o faminto lá na sarjeta, se você não consegue amar quem está dentro da tua casa? É hipocrisia. E a igreja do nosso tempo, ela não tem tido uma espiritualidade profunda. É uma igreja que não consegue ser a resposta para as perguntas daqueles que estão perdidos. O mundo está clamando por uma resposta, o mundo está agonizando porque ele está atrás de uma resposta. E deixa eu falar uma coisa para você, eu e você, nós somos a resposta para esse mundo agonizante. Agora, será que nós estamos assumindo o nosso papel? A igreja do nosso tempo, assim como aqueles discípulos na era de Jesus,
É uma igreja que não consegue ser a verdade do céu para os que deixam ser levados pelos pensamentos do Deus deste século. A palavra do Senhor nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que eles não chegassem ao conhecimento da salvação. Nós temos visto o mundo agonizar. Estamos sentados em nossas áreas VIPs, esperando que o mundo padeça, estremeça diante da perdição, do inferno e do pecado. Irmãos, é tempo de nós despertarmos. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é um mundo que agoniza. É um mundo enfermo por um vírus, é um mundo tomado por uma politização maligna, é um mundo tomado por ideologias, inúmeras ideologias que têm feito as pessoas sucumbirem, e nós continuamos sentados com os braços cruzados. As pedras estão clamando. O mundo que agoniza são pedras que clamam. Abra seu Facebook. Agora não, agora você fica aqui comigo. Mas depois você vai abrir seu Facebook, você vai ver nos posts, nas redes sociais. As multidões estão clamando. Elas estão lá discutindo. Vá até as enfermarias dos hospitais. Quando você chegar lá, você vai ver muita gente gemendo. Observe os centros de discussões, os especialistas. Eles estão em busca de respostas. Não é sem razão que o próprio Cristo diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas a gente está guardando isso só para a gente, e a gente quer que o mundo pegue fogo e os anjos bombeiros estejam de férias. Não é essa a chamada, o chamado de Deus para a nossa vida. Preste bem atenção. Com certeza, irmãos, eu digo isso com toda convicção, assim como o ar que nós respiramos. Com certeza existem pessoas do seu lado, no seu dia a dia, que estão em agonia. Com certeza existem pessoas que precisam ouvir sobre o Jesus que você diz que serve. Com certeza você vai encontrar pessoas neste mundo que estão submergidas na tristeza, e enquanto você está aqui falando, a alegria está no coração, mas você ainda não quer compartilhar dessa alegria com esse que está triste. Você já encontrou o pão da vida e está vendo muito mendigo pedindo desse pão espiritual, e você não quer dar nenhum pedaço para ele. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é quando você diz a um faminto: aonde você encontrou pão? O mundo está em agonia. E qual tem sido a sua posição? Você tem assumido a posição egocêntrica dos desejos das coisas celestiais? Estamos aqui, vamos fazer uma tenda para Jesus. Uma tenda para o pastor Luan, uma tenda para o pastor Jonatas, haja tenda para pastor, hein? Pastor Marcos, vamos fazer uma tenda para cada um aqui e vamos ficar do jeito que nós está. Isso é egocentrismo no nosso coração. Qual é a sua posição? Talvez mudando de lado ou se colocando em um lado na multidão, sendo apenas mais um. Mais um. O próprio Jesus fala que nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, luz do mundo e sal da terra. Mas se essa luz que você tem resplandecido é treva, Jesus fala: como essas trevas são grandes. E se este sal perder as suas propriedades, ele não serve para nada mais do que para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós vivemos uma época onde a igreja está sendo pisada, porque está perdendo o seu papel principal, que é dar sabor, que é conservar. Irmãos, é tempo de nós despertarmos, porque o mundo agoniza. Se continuarmos desejando as experiências do céu,
sem deixar que o céu nos experimente, nós jamais traremos cura a este mundo enfermo. Covid-19. O quanto você tem orado para que Deus sare o planeta? Eu tenho em casa um dos meus filhos que todos os dias, mesa da nossa refeição, ele ora. Ele fala: Senhor, cura o mundo do coronavírus. Eu tenho em casa um filho que esses dias atrás ele orou e falou: Pai, sara as pessoas que eu quero abraçar, os meus amiguinhos. Irmãos, nós estamos procurando mensagens que amassageiem o nosso ego, quando nós estamos precisando de cinta, de vara sobre o lombo, para que nós nos convertamos dos nossos pecados. Aleluia! O mundo agoniza porque nós estamos querendo experimentar o céu, mas não queremos que o céu nos experimente. Nós jamais teremos alívio, daremos alívio ou traremos alívio ao mundo que agoniza, se nós de fato não nos convertermos dos nossos pecados e clamarmos para Deus sarar a nossa terra. Paulo, no capítulo 6 de Efésios, versículo 12, nos diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vai querer continuar usando armas carnais quando a batalha é espiritual? Vai querer ganhar essa guerra na força do teu braço? A igreja vai vencer essa batalha, sabe como? Joelho no chão e clamando para quem pode fazer todas as coisas, para quem pode mudar tudo. A equipe pastoral está com um desafio. A partir de amanhã, 5:30 da manhã, estaremos aqui no templo orando e jejuando, buscando o Senhor. 5:30 da manhã. E hoje conversamos lá em casa, João Pedro falou assim: pai, mas e o lockdown? Eu vou falar com quem manda nesse negócio. Eu vou falar com Jesus. Talvez você vá: pastor, você está sendo subversivo social. Vou falar com Jesus, porque Ele pode trazer cura nesse negócio todinho aí. Amém, irmãos? E se você tiver com raiva de mim, vou orar por você, por causa disso. Porque é Ele que governa, é Ele que muda. Nós não podemos continuar parados, estacionados, estagnados diante de um mundo que está agonizando. Precisamos clamar, porque a nossa luta é espiritual. Sua cabeça está nas nuvens, mas você não percebe, não clama, não tem poder para trazer cura ao mundo agonizante. Então eu quero convidar você a sair da espiritualidade, da alienação, e deixar que o céu invada a sua vida, ao invés de simplesmente você querer invadir o céu. Segunda realidade que nós precisamos ponderar é que nós não estamos apenas diante de um mundo agonizante, mas esse texto nos fala que nós estamos diante de uma igreja vacilante, e isso é muito sério. Quando falta, irmãos, a realidade do céu na vida do discípulo de Jesus, se abre espaço para discussões infrutíferas. Já viu como hoje o povo está discutindo teologicamente até receita de bolo? Já prestou atenção ou não? Tem gente que está brigando na internet para encontrar uma razão na Bíblia de por que o bolo de fubá não pode ser feito com cacau. Isso é o que? Resultado de uma igreja que anda tropeçando. E pasme, irmãos, nessa batalha de argumentações, aquele que não tem a cabeça no céu, aquele que não tem a vida no céu, aquele que ainda não experimenta de uma atmosfera no céu, na sua vida, ele vai acabar perdendo a discussão. Porque via de regra, quando falta poder,
essa falta de poder denuncia falta de conhecimento. Conhecimento. Porque quem verdadeiramente conhece a palavra de Deus, irmãos, não tem falta do céu na sua vida. Notou esse negócio aí? Quem conhece a palavra não tem falta do céu na sua vida. Eu ia colocar aqui nesse texto, nessa mensagem, Oséias capítulo 6. Mas é mais uma correção para nós pastores. Você já ouviu, espero que você já tenha lido. Mas é certo que você já ouviu. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas é interessante que às vezes esse texto é recitado fora do seu contexto. E ali é uma exortação direta a Deus para os pastores. Porque Deus está falando para os pastores, para os sacerdotes: vocês têm a palavra, vocês não estão ensinando o povo. Irmãos, uma coisa que eu tenho certeza que quando eu chegar diante de Deus, Deus vai falar assim: estou livrando você porque você pregou em Mogi Guaçu. Não vou levar, e os pastores dessa igreja não vão levar essa responsabilidade de que foram omissos na pregação, porque a palavra de Deus está sendo pregada, doa quem doer. Eu não tenho compromisso de passar a mão no seu ego, de te agradar. Eu tenho um compromisso de te orientar para você chegar no céu inteirinho. E se para você chegar no céu inteirinho, às vezes eu tenho que dar um beliscão em você, uns cascudos, eu vou dar uns beliscão e uns cascudos. Agora dá para perceber, eu já falei isso aqui na igreja, mas meu apelido lá em casa, além de galego, é Bandinha ou Bandinha. Por quê? Não tem cabelo, dá para ver que minha cabeça é torta, né, irmãos? Dá para ver? Ah, como vocês são bons. Dá para ver, claro que é torta, gente. Isso aqui era cascudo que minha mãe dava no culto, que eu ficar quieto. Valeu a pena cada um dos cascudos. Cada um deles. Cada um. Quando se tem conhecimento da palavra, se tem o céu sobre a sua vida. Agora é interessante que nós vivemos uma época que nós não queremos conhecer a palavra, nós queremos apenas uma palavra de autoajuda. Uma palavra que nos impulsione amanhã. Eu confesso que eu fui tentado a trazer nessa noite uma palavra específica para essa semana, que vai parecer difícil para Mogi Guaçu, mas Deus falou assim: você vai entregar aquilo que eu já te entreguei. Inventa moda não. Não inventa moda. Estamos diante de uma igreja no nosso tempo, que é uma igreja oscilante, vacilante, porque lhe falta o conhecimento da palavra. E o mundo agoniza, irmão, sabe por quê? Porque a igreja vacila. E ela vacila porque não conhece a palavra. Ela vacila porque não conhece o Deus da palavra. Ela vacila porque ela não quer dar ouvidos à pregação da palavra. Ela vacila porque em muitos momentos nós queremos os deleites da terra, nós queremos as mensagens do ego, nós queremos os frutos instantâneos, mas nós nos esquivamos daquilo que Jesus disse anteriormente, lá no capítulo 8 de Marcos, no mesmo livro de Marcos, versículo 34 e 38, quando ele diz que ainda é preciso tomar uma cruz. Está na Bíblia, irmãos. Já leu isso? Quem já leu isso? Está na Bíblia. É preciso tomar a cruz e seguir. Está lá. Mas sabe o que a gente anda fazendo? A gente anda dando a cruz para o outro carregar. A gente larga a cruz lá no púlpito. Ah, deixa para o pastor carregar. Não. Eu quero palavras que me coloquem para cima. Porque amanhã é segunda-feira. E amanhã eu preciso estar bem. Amanhã eu preciso estar andando como se eu estivesse andando sobre as nuvens. Desce. Desce, que senão a queda vai ser feia. Porque amanhã é dia de você caminhar no vale. Amanhã é dia de você ficar cara a cara com o capeta. Amanhã é dia de autoridade do Espírito de Deus, na autoridade do nome de Jesus, falar: Satanás, sai daqui no nome de Jesus. Que eu estou com tudo, porque Jesus está comigo, eu vou enfrentar, eu vou lutar, eu vou vencer, esse negócio vai acontecer.
Mas desce. Desce. Enfrente os perigos e os pesadelos que se apresentam. Irmãos, a igreja vacila por sua incredulidade, por sua hipocrisia e covardia. E eu estou me lembrando, hipocrisia, porque muitas vezes nós pregamos uma coisa, mas agimos completamente diferente. Esse dia eu conversava com uma pessoa, e ela falava o seguinte: porque as pessoas não ajudam o próximo, não ajudam o outro, não ajudam não sei quem, não sei quem, não sei o quê. Eu falei, nossa, que bênção. Mas dali a pouco a pessoa se esqueceu que estava conversando com o pastor, falou, nossa, tomara que o fulano lá morra. O que é isso, irmão? Hipocrisia. Hipocrisia. E a igreja vacila por causa disso, pela covardia. Paulo, falando a Timóteo, diz que nós não recebemos espírito de covardia, mas de ousadia e coragem. Nós vacilamos porque muitas vezes queremos flertar com aquilo que deve ser corrigido e expurgado, purificado. Vacila, porque no final das contas, lá no fundinho, a gente tem medo de Satanás. Quem já presenciou alguém possesso aqui? Seja sincero. Ok. A segunda pergunta eu não vou pedir para você levantar a mão. Vamos ser franco. Deu uma vontade de correr, não deu? Deu uma vontade de sair correndo. Deu. Deu. Eu lembro, eu era criança, Cidinha. Criança, acho que como o Henrique. Era um culto de jovens. Entrou um sujeito alto, forte, quase uns 2 metros de altura. Verdade, irmãos. Só jovens da igreja. E lá para o meio do culto, o sujeito começou a rodopiar, se estribuchar. Só sobrou o jovem que foi chamar a minha mãe para expulsar o demônio. O resto correu todo mundo. E minha mãe veio e colocou a mão na cabeça, não sabia o que fazer. A sorte era que o irmão Alcides Francisco, já citei algumas vezes ele aqui, um senhorzinho, mais de 80 anos, morava próximo à igreja. Minha mãe correu lá, chamou Alcides Francisco. Alcides Francisco expulsou o demônio batendo nele com a Bíblia. E dá-lhe Bíblia, pai. Até caiu a ficha e ele foi no nome de Jesus. No fundinho nós vacilamos porque nós temos medo do tinhoso. Eis que vos dou poder para pisar escorpião, para beber alguma coisa mortífera. E você vai beber e nada vai fazer mal algum, não vai acontecer nada com você. Estou parafraseando o texto de Jesus. A autoridade e o poder que você recebeu, você só fala para Satanás: sai no nome de Jesus. Irmão, ele vai embora. Há poder sobre a sua vida. Há poder sobre a sua vida. Nós vacilamos, infelizmente, porque nós tememos o tinhoso. Interessante que o mesmo evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 15, diz que esses mesmos discípulos envergonhados e vacilantes, pelo poder das trevas, eles receberam de Jesus a designação para exercer a autoridade e expelir e expulsar os demônios. Irmãos, capítulo 2 de Marcos, Jesus está falando, olha, eu estou dando poder para vocês, vocês vão expulsar os demônios. Aí no capítulo 9, não demorou muito, no capítulo 9, diante do primeiro teste, os discípulos vacilam. Qual seria o motivo? Inúmeros, alguns eu quero listar para você. Faltava fé e sobrava carnalidade. Faltava o transbordamento de poder e sobravam desculpas. Faltava oração e ação e sobrava discussão. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que esses são alguns dos motivos que também em nossos dias tornam a igreja vacilante. Mas o que me chama a atenção é que o que mais faltava àqueles discípulos era discernimento espiritual. Os 3 discípulos que subiram ao monte com Jesus, eles não tiveram discernimento para
para entender aquele ato, a transcendência, aquele momento, aquele ato sobrenatural. Da mesma forma, os nove discípulos que ficaram no vale, eles não conseguiram discernir o desafio à sua frente. Outra pergunta: você tem conseguido discernir o tempo que nós estamos vivendo? Se você não tem discernido, é tempo de você falar: Senhor, abre a minha mente, os meus olhos. Eu preciso discernir os tempos que nós estamos vivendo. Eu preciso olhar a cultura, eu preciso olhar a economia, eu preciso olhar o coronavírus, eu preciso olhar a política, eu preciso olhar para o comportamento das pessoas. Eu preciso discernir pelo Espírito de Deus os tempos em que nós vivemos. Certa feita, Jesus, em um dos seus ensinamentos, está lá em Lucas capítulo 12, do versículo 54 a 56, Jesus disse: vocês veem uma nuvem subindo no oeste, e logo vocês dizem que vai chover. Vocês observam o vento sul que sopra, e vocês dizem: fará calor. E aí Jesus é enfático, ele fala: hipócritas, porque vocês conseguem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir as épocas, não sabem discernir o tempo presente. Essa semana eu estava lembrando, quem é do tempo que tinha aquele galinho que previa a chuva na estante? Comprava no Avon, revista Hermes, né? Eu morava no Nordeste, irmão, eu ficava doido que aquele negócio ficasse azul para vir se vinha chuva. E aquele negócio ficava de anos, sempre lá no vermelho ou no amarelo. Tinha hora que eu tinha vontade de jogar aquele galinho na parede. Nós conseguimos olhar, né? Às vezes você olha da sua casa assim: olha, vai chover. A Gisele, acho que ontem, nossa, vai cair um temporal. Um temporal de chuva e poder e tal. Vai cair um temporal. A gente consegue discernir pelo tempo, pelas nuvens. E Jesus está nos chamando a atenção aqui que nos falta discernimento dos tempos. A gente não está conseguindo olhar no nosso entorno e perceber os tempos, o momento em que nós estamos vivendo. A igreja vacila porque ela se tornou especuladora, especialista em tudo, mas ainda não consegue trazer o céu para o seu cotidiano. Ei, lá no seu trabalho, quando você chega, o céu chega junto com você? Porque se não está chegando, alguma coisa está errada. Marido, quando você chega em casa, o céu chega junto com você? Se não está chegando, alguma coisa está errada. Mulher, quando você chega em casa, o céu chega junto com você. Jovem adolescente, quando você chega na escola, o céu está chegando junto com você. Porque se não está chegando, algo está errado. Irmãos, o poder que recebemos no monte é o combustível que nos capacita para vencer o diabo no vale. A igreja não pode mais vacilar no nome de Jesus. Amém, irmãos? E essa mensagem para o meu e para o seu coração hoje. E com temor diante do Deus que nós servimos, você nessa noite não vai sair do templo. Você que está em casa acompanhando não pode a partir de agora mais ceder aos assédios dessa vida. Você como igreja não pode mais vacilar. Terceira e última coisa que nós precisamos ponderar é que o mundo agonizante, a igreja vacilante, sabe o que precisa? Precisa de um Cristo vencedor. Aleluia! Olha o que o texto diz. Aquele pai, ele olha para Jesus e fala: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, nos ajude. E Jesus respondeu: se pode. Irmãos, eu fico imaginando a cena, Jesus falando: você está de brincadeira comigo? Se pode. Tudo é possível ao que crê. E o texto fala que naquele instante Jesus repreendeu aquele espírito imundo, mandou ele bater em retirada,
E ele não apenas sair daquele menino, mas Jesus fala: nunca mais você volte. E Jesus, então o texto fala que Jesus toma o menino pela mão, porque o demônio deixou o menino como se estivesse morto. Jesus toma ele pela mão, levanta ele, ergue ele, e ele se levanta. Se para os discípulos que subiram ao monte a transfiguração foi um ato difícil de compreender, para Cristo foi a revisitação do céu, foi a revisitação da plenitude do céu, foi a antecipação da glória. Até aquele momento, irmãos, os discípulos de Jesus tinham visto um Cristo empoeirado, faminto, exausto, até judiado, perseguido, e por que não dizer despatriado. Só que quando eles contemplaram a transfiguração, eles enxergaram aquela casca humana se romper, e a essência de Cristo transparecer. Foi uma exposição completa de quem era Jesus. Naquele momento da transfiguração, eles não veem um Cristo que iria sofrer na cruz, mas eles têm um vislumbre de um Cristo exaltado, de um Cristo vitorioso, de um Cristo glorificado. Após a sua completa conversão, o apóstolo Pedro chega a testificar na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 16 e 18, dizendo: nós mesmos fomos testemunhas oculares. Pedro está narrando agora o que ele tinha visto lá no Monte da Transfiguração. Pedro está falando: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro agora dá testemunho daquilo que ele viu. Pedro está falando a respeito de quem verdadeiramente era Jesus. O Pedro que era vacilante, agora após a sua completa conversão, entendeu que ele servia ao Cristo verdadeiramente vencedor. Falta isso para a gente hoje, irmãos. O Cristo que você serve não está na cruz. O Cristo que você serve não está no túmulo. O Cristo que você serve não está sofrendo. O Cristo que você serve está na glória de Deus Pai. Ele é vitorioso. E por que você continua vacilando? Ele continua manifestando a sua glória, a sua presença no nosso meio. Irmãos, Cristo tem a cabeça nos céus, e esse Cristo que tem a cabeça nos céus, ele tem a sua vida aqui no vale envolvida pelo céu. Por isso que Cristo triunfa, por isso que ele vence. Cristo não gasta tempo com discussões, ele vai em busca da causa e ele apresenta a solução. O texto fala que ele fica indignado com a incredulidade, mas ele não quer ficar discutindo ou gastando tempo em vão. Enquanto existem alguns incrédulos, o texto diz que ele liberta aquele menino, tornando-o escravo agora digno da eternidade do Pai. Olha só que interessante. O Cristo vencedor é louvado no céu, mas ele é temido no inferno. No versículo 15, nós temos a clara expressão que na terra Cristo era admirado, e no versículo 20 nós temos a clara expressão de que no inferno Cristo causa agitação. O Cristo vencedor enche o céu de sua santidade. O Cristo vencedor enche a terra
terra com a sua glória. Isaías capítulo 6, falamos sobre isso algum tempo atrás. O Cristo vencedor causa temor no inferno. Irmãos, nós estamos invertendo os papéis. Quem tem que ter medo de alguém aqui é o inferno, que tem que ter medo da igreja. Não é a igreja ter medo do inferno, porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão. O Cristo vencedor não tem compromisso apenas com a libertação externa, mas também com a interna e a espiritual. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Cristo libertando aquele jovem de um espírito maligno. E às vezes nós não percebemos que Cristo está quebrando as cadeias da incredulidade daquele pai. Cristo está mostrando, está aumentando a fé daquele pai. Cristo está falando, você não crê? Peraí que eu vou fazer um negócio aqui. Libertou o filho e o pai começou a crer. Às vezes nós ficamos aprisionados apenas esperando um milagre físico e exterior, quando Cristo está realizando milagres dentro do seu coração. Cristo está libertando pessoas no coração. O Cristo vencedor nos ensina que a transfiguração do monte precisa fazer sentido na jornada, na direção da cruz. Irmãos, a vida tomada pelo céu olhará para a jornada que muitos acham ser de vergonha e derrota, e perceberá que no final é só vitória e é glória. Talvez aqueles que zombam do Evangelho podem olhar para a sua vida como discípulo de Jesus e falar, você vive uma vida de derrota, de fracasso, de sofrimento. Você está sofrendo por causa desse Jesus. Mal sabe ele que no final a vitória pertence ao povo de Deus. Pertence ao povo de Deus. Para muitos, queridos, olhar para as obras de Cristo, pensam que olhar para as obras de Cristo e usar como parâmetro de vida é sinônimo de apelação. Peraí, mas ele é Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Eu concordo com você em gênero, número e grau, verdade. Mas olha o que Jesus nos diz lá em João capítulo 14: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, Jesus falando, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E olha só que Jesus completa, e outras maiores fará. Promessa de Jesus para mim e para você. Amém, irmãos? Promessa de Jesus para a igreja. Jesus está falando que a igreja fará obras maiores do que ele. O que acontece conosco? O que acontece com a igreja espalhada pela face da terra, que não estão vivendo a concretização dessas obras? Quero concluir, vem para cá, Felipe. E Jesus fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sem dúvida, irmãos, sem dúvida alguma, o mundo agonizante, a igreja vacilante, precisa de um Cristo vencedor. Mas ainda olhando para o texto de João, que eu acabei de mencionar, a vitória de Cristo está disponível a nós, igreja de Jesus. Está disponível, irmãos. O texto fala de uma igreja que vacila para nos deixar como exemplo. Ah, irmãos, meu coração está aqui apertado. Como a igreja do nosso tempo tem vacilado. Eu como igreja, você. O poder está disponível. Nós não precisamos pedir, Deus, derrama teu Espírito. Não, o Espírito já está derramado. Eu vou ligar para o presbítero. Nada contra você ligar para o presbítero, para o pastor, pedir oração, até deve. Mas o mesmo poder e Espírito sobre a vida do pastor e do presbítero está sobre a sua vida. Usufrua disso.
Ore. É o sacerdócio universal de todos os santos. Ore. Precisamos seguir os passos do nosso Senhor e Mestre. Quando nós olhamos para esse Cristo vencedor, nós vemos Jesus sim com a cabeça nas nuvens. Mas essas nuvens, esse céu, envolvia a vida de Cristo. Sabe por quê? Porque o Cristo que subiu ao monte da transfiguração era o Cristo que tinha devoção ao Pai. Como anda a sua devoção? O Cristo que sobe ao monte da transfiguração é o Cristo que obedecia à palavra. Como anda a sua obediência à palavra de Deus? O Cristo que subiu ao monte da transfiguração tinha uma vida incansável de oração. Você não precisa responder para mim, irmão, irmã, como está a tua vida de oração? Você quer poder, você quer bênção, mas você não ora. Falava para os pastores algumas semanas atrás: você vai investir 3 horas em visita e aconselhamento no dia, você vai orar 4, você vai orar 5. Nós precisamos orar mais do que visita, precisamos orar mais do que aconselhar, precisamos inclusive orar mais do que pregar. Foi ou não foi? Estão aqui. Como está a tua vida de oração? Você quer o céu sobre a sua vida, mas você não chama o céu por meio da oração. Como que está, irmão? A gente gasta mais tempo nesse negocinho aqui, ó. Hoje é uma necessidade tão extrema. Larga esse negócio de lado, desliga o Wi-Fi, desliga o 4G, deixa aquele grito lá. Vai falar com Deus. Vai lá. Vai lá. Vai lá, corre lá. Eu tenho momentos exclusivos meu de oração. É interessante, meus filhos são uma bênção, minha família, mas eu entrar no meu quarto para orar, ô pai, chama a mãe o dia inteiro. O pai entrou para orar, esquece a mãe, é o pai. Aí tem uma regrinha: entrei no meu canto de oração, esquece de mim. Esquece. Eu estou falando com quem manda na minha vida, na vida deles. Como que está? Jesus subiu no monte da transfiguração. Jesus contemplou a glória e se tornou em glória. Jesus tinha autoridade para viver no vale, mas porque ele tinha uma vida particular de oração consistente. O Cristo que sobe no monte da transfiguração e que vence no vale, ele vence por sua abnegação por meio de práticas espirituais como o jejum. E aqui eu abro com você. A partir de amanhã é uma convocação. É uma convocação. 1º de março, 21 dias de jejum e oração. Eu sei que existem alguns irmãos que por problemas de saúde não podem jejuar. Deus sabe disso também, mas não vai deixar de orar. Alguns falam assim: eu vou tirar a Coca-Cola. Coisa mais fácil do mundo, irmão. E eu quero fazer um desafio para a igreja mesmo. Se abstenha do alimento por um período do seu dia. Se abstenha. Jejum. Mas não é aquele jejum: olha, eu vou jejuar porque eu quero que Deus me faça isso. Não. Jejum de arrependimento. Aquele jejum que a gente fala: Senhor, a minha alma está em trapos, está aos frangalhos. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Jesus vencia no vale. Sabe por quê? Porque ele estava lá jejuando. Ele estava lá. Ele não precisava se arrepender porque não havia nele pecado. Mas ele nos deixa o exemplo. Mortifica a tua carne.
Coloca ela debaixo do jugo de Cristo. Para de querer ficar vivendo de euforia espiritual. Consagra a tua vida ao Senhor. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza, 21 dias, Deus vai causar algo extraordinário no meio dessa igreja. Deus vai causar algo extraordinário nessa cidade. Pode ser que os nossos olhos físicos não vejam, mas Deus vai realizar coisa extraordinária na nossa vida. Eu estou esperando que Deus faça na minha vida, a começar em mim. Aviva, Senhor. Aviva. Aviva, Senhor. Aviva o meu coração. Não é um protocolo de ser crente, não. Irmãos, chegou o tempo da gente parar de brincar de ser crente. Falamos agora de discernir os tempos. A trombeta está soando. Você vai ficar brincando? E aí? O Cristo que sobe no monte da transfiguração e que vence no vale é o Cristo que se consagra. É o Cristo que se consagra. Segundo Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa de Deus para a nossa vida, igreja. Vamos fazer isso. A equipe pastoral preparou um texto para cada dia desses 21 dias. Você vai receber no WhatsApp. Eu não tenho aqui, eu até vou pedir a alguém, vai lá na Duda, entrega o número do WhatsApp da equipe pastoral. A Duda vai pôr no telão para a gente fazer o favor. Se você não tem, adicione este número. Manda uma mensagem do WhatsApp para esse número que vai sair aqui no telão. Você vai falar assim: eu quero o livro de devocional. A gente vai enviar esse livro porque vamos começar amanhã. Você vai ler a mensagem de amanhã e você vai orar, você vai consagrar, você vai jejuar. Irmão, é convocação. E no domingo, dia 21 de março, nós faremos uma entrega em ação de graças ao Senhor desse tempo de jejum e oração. Irmão, Deus vai trazer um mover sobrenatural sobre a tua vida. Eu não tenho dúvida disso. É tempo de nós clamarmos. É tempo de nos humilharmos. É tempo de, como nunca, nós iniciarmos uma jornada permanente em direção à vontade de Deus. É tempo de nós mortificarmos a nossa carne. É tempo de nós neutralizarmos as ações do inferno, envergonharmos as obras da carne e junto com Cristo triunfarmos em glória e poder. Mas é preciso subir no monte. Estar lá no monte, não apenas para o deleite da glória, mas para nós recebermos o poder necessário para lutar no vale. Faça seu propósito. Acorde com Deus aquilo que Ele coloca como desígnio no seu coração. Em um mundo agonizante, a igreja não pode vacilar. A igreja não pode mais vacilar. O Senhor deseja usar as suas mãos para curar. O Senhor deseja usar a sua vida para pregar. Você é embaixador do reino de Deus aqui. Conquanto você precisa colocar sua cabeça nas nuvens, ou melhor, no céu. Nós não viveremos a plenitude ainda aqui, mas nós vamos vislumbrar a glória de Deus em nosso tempo. E eu quero fechar essa palavra convocando você, se possível, se colocar de joelhos e já começar com um propósito diante de Deus. Senhor, eu vou fazer o jejum, eu vou me arrepender em oração,
Vamos fazer isso, irmãos. E logo após esse tempo de oração, eu vou impetrar a bênção. Mas nós vamos encerrar esse tempo em humilhação diante do nosso Deus. Se você pode, faça isso. Se ajoelhe. Coloque-se diante do Pai. E ore. Ore. Senhor, estamos aqui, Senhor, necessitados da Tua presença. Arrependidos, Deus, pelos nossos pecados. A Tua palavra nessa noite vem para nos trazer despertamento espiritual. Cada um de nós essa noite, Pai, queremos fazer um propósito contigo, Pai. Consagrar não apenas esses 21 dias, mas entendendo que esses 21 dias é o começo de algo extraordinário que o Senhor fará na nossa vida. Deus, nos dá, Senhor, a diligência na separação do tempo oportuno de oração, nos dá a perseverança necessária, Senhor, no jejum, Senhor, que o Senhor coloca como propósito em nós, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, nos humilhar diante de Ti, queremos, Senhor, buscar a Tua face. Oh Deus, revela a Tua presença no nosso meio, na nossa casa, no meio do nosso trabalho. Senhor, nós queremos, Senhor, ver a nossa terra sarada. Por isso nós nos humilhamos diante de Ti, nos arrependemos, clamamos. Nos faz perceber as nossas misérias, as nossas mazelas, os nossos erros e delitos, Senhor, no nome de Jesus. Move, Deus, o Teu Espírito sobre nós. Move, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, pelas nossas iniquidades, pelas nossas negligências, as nossas desculpas. Oh Deus, tem misericórdia de nós, o Teu povo, e nos levanta, Senhor, poderosamente, para trazer cura a um mundo que agoniza, para sermos restaurados, Senhor, e ser vistos não como uma igreja que vacila, mas como uma igreja triunfante, Pai. No nome de Jesus, faz o Teu querer em nós, manifesta a Tua graça, Senhor, e a Tua vontade em nossa vida. No nome de Jesus, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém, Jesus.